O senador Eduardo Girão, ao iniciar uma audiência pública que discute a corrupção sistêmica no Brasil, o crime organizado e suas relações com a política brasileira, fez um impactante discurso em que lembrou a responsabilidade do parlamento e, em especial, do Senado, no restabelecimento do Estado de Direito no Brasil. O senador lembrou que já realizou 3 audiências públicas, para as quais foram convidados, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal, e que estes se recusaram a participar. Ele ironizou, lembrando que os ministros comparecem ao Senado para receber homenagens e comendas, mas não se dignam a estabelecer um diálogo com os senadores eleitos pelo povo e buscar solução para os problemas do Brasil. Girão lembrou ainda que os pedidos de impeachment de ministros do Supremo se acumulam empilhados nas gavetas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e afirmou: a Constituição deu apenas ao Senado o poder de coibir as arbitrariedades de ministros do Supremo. O povo brasileiro pode mudar de presidente, deputado, senador, mas nada pode fazer em relação ao judiciário. Só o Senado pode fazer e não o faz. Estamos devendo isso à população brasileira. Eduardo Girão apontou ainda que o Senado não reage à escalada de arbitrariedades e censura que vem ocorrendo no país. O senador lembrou que entidades da imprensa e OABs regionais, entre outras, se manifestaram sobre a censura imposta pelo TSE, mas o Senado permanece calado. O senador explicou: estamos vivendo um dos momentos mais críticos de nossa história. Temos assistido sucessivos golpes contra a democracia no Brasil, instituindo a censura justamente de alguns ministros da Suprema Corte que têm como função guardar a Constituição. Ele disse que, mesmo sendo parte de uma minoria, continuará fazendo seu trabalho. Sob o comando do senador Rodrigo Pacheco, o Senado Federal assiste, cego, surdo e mudo, a ataques à democracia brasileira. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira no exercício do mandato por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que Alan dos Santos se encontra exilado.
Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, um ótimo dia, ótima semana para todos vocês. Eu declaro aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. A presente reunião tem por finalidade esclarecer declarações dadas pelo senhor Marcos Valério em depoimento à Polícia Federal, além de discutir o tema do combate à corrupção, numa visão mais ampla, a corrupção estruturada no Brasil, no sentido de enfrentar o sistema político-administrativo empresarial corrompido, com a derivação para o crime organizado, em atendimento aos requerimentos 45 e 47 de 2022, de minha autoria. A audiência pública será realizada em caráter interativo, transmitida ao vivo para todo o país e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet em www.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da Ouvidoria do Senado Federal 0800 061
2211. Inclusive, já várias perguntas chegaram antes mesmo aqui da sessão, o brasileiro interessado com relação a esse assunto. Eu agradeço a esse interesse, que é muito importante para a nossa cidadania. Hoje, recebemos os seguintes palestrantes, os quais agradeço muito por terem aceito o nosso convite. O senhor Wagner de Campos Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, CGU. O senhor Edson Fábio Garuti Moreira, coordenador-geral de articulação institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O senhor Fabiano Emídio de Lucena Martins, coordenador de repressão à corrupção da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, e a nossa ministra Eliana Calmon, jurista, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, além também do senhor João Pedro Gebran Neto, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e que é um dos servidores públicos exemplares que fizeram o trabalho na Lava Jato, que é um símbolo internacional positivo do Brasil no enfrentamento à corrupção e à impunidade. Eu já queria chamar os primeiros convidados aqui para ficar ao lado comigo na mesa, se possível. Eu queria chamar primeiro o nosso querido ministro da AGU, o senhor Wagner de Campos Rosário, ministro da CGU, perdão. O senhor Edson Fábio Garuti Moreira, coordenador-geral de articulação institucional do Departamento de Recuperação de Ativos, que está chegando daqui a pouco, é verdade, ele falou que estava a caminho. O senhor Fabiano Emídio de Lucena Martins, coordenador de repressão à corrupção da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Muito obrigado pela presença, doutor Fabiano. E a ministra, a senhora Eliana Calmon, jurista, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça. Muitíssimo obrigado pela presença aqui. Eu vou fazer aqui uma breve abertura, daqui a pouco já passo a palavra para os nossos convidados. O senhor Marcos Valério não confirmou a presença, já informou a mesa que não virá participar da audiência. Mas, como essa casa não está absolutamente submetida à censura ainda no Brasil, algo que nos causa muita preocupação, que a gente tem visto nos últimos dias, esse segredismo, nós vamos exibir aqui, eu peço à mesa para se preparar, nós vamos exibir alguns vídeos já públicos da delação do Marcos Valério em relação, ele que foi o operador do mensalão, e a gente gostaria de exibir alguns vídeos, já que essa audiência é para a gente buscar a verdade sobre esse assunto, né? Então, quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo, meu irmão, senador Lazier Martins, que é outro que sempre está aqui no Senado combatendo o bom combate, e ele que é do Rio Grande do Sul e que está presente aqui na nossa sessão. O meu irmão também, senador Guaraci da Silveira, que estava até previsto vir a Brasília amanhã e disse, não, eu vou antecipar, deu um jeito aí nessa confusão de voo, mas está conosco hoje cedo, muito obrigado. Quero saudar também aqui a deputada Bia Kisses, aqui de Brasília. Muitos deputados entraram em contato comigo, senadores também que vão participar da sessão. A Bia, a gente vai também conceder a palavra aos parlamentares aqui para poderem falar mais na frente, depois das exposições, eu agradeço.
o deputado eleito, hoje vereador de Fortaleza, deputado eleito e meu primeiro suplente, o meu querido irmão Sargento Reginaldo Souza, muito obrigado pela presença. E senhoras senadoras, senhores senadores, prezados convidados, cidadãos brasileiros que nos prestigiam agora pelos canais de comunicação da TV Senado, do YouTube do Senado, das redes sociais aqui da Casa Revisora da República, muito bom dia. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos os convidados aqui que vieram participar desse evento que está gerando aí uma grande expectativa na população brasileira sedenta por justiça. Em 2014, teve início a Operação Lava Jato, uma das principais razões que me levaram a disputar, pela primeira vez, uma eleição por ser o maior legado histórico no combate à corrupção e à impunidade no Brasil. Quando estava no seu auge, no ano de 2019, ocorre um dos mais controvertidos julgamentos do STF, onde, por 6 votos a 5, os ministros sepultaram a jurisprudência da Corte e mudaram a interpretação dada 3 anos antes, em 2016, sobre a prisão em segunda instância, que é fundamental para coibir o avanço da criminalidade. Tinha início aí uma articulação política que culminaria em 2021 com o contorcionismo jurídico do excelentíssimo ministro Edson Fachin, anulando todas as condenações do ex-presidente Lula. Depois de 5 anos, com julgamento em 3 instâncias e 9 ministros e 9 juízes, alguns ministros descobriram que a vara de Curitiba não tinha competência para instruir e julgar os processos que tratavam sobre o maior escândalo de corrupção até hoje já visto no Brasil, onde mais de 100 bilhões de reais foram desviados do meu dinheiro, do dinheiro de quem está aqui, de quem está nos assistindo, do cidadão que paga impostos no Brasil. A Lava Jato conseguiu recuperar 22 bilhões de um simples esquema, simples não, de um complexo esquema, mas onde um simples gerente de 3º escalão da Petrobras devolveu sozinho 500 milhões de reais. R$500 bilhão. Um simples gerente, inclusive eu estou com as cartas da Petrobras aqui, dos acordos de leniência, 4,8 bilhões, enfim. Esse grave acontecimento me levou, desde o início do mandato, a dar prioridade a matérias que focam o enfrentamento ao mau uso do dinheiro público, principalmente se tomarmos como exemplo a relação promíscua entre alguns nichos do empresariado e políticos criminosos. Passei a buscar também combater os abusos cometidos por alguns ministros da Suprema Corte, a qual, além de terem a missão de serem os guardiães da Constituição, tem a prerrogativa de julgar os crimes de corrupção das autoridades que gozam do foro privilegiado. Aliás, esse Senado Federal, que hoje é muitíssimo questionado pela população, e eu não tiro a legitimidade da população com relação a isso, já aprovou o fim do foro privilegiado há 5 anos atrás. Para mim, a grande blindagem à corrupção no Brasil, à impunidade, o foro privilegiado, está na Câmara dos Deputados. Falta o presidente da Câmara tirar da gaveta e votar, que eu acho que o Brasil dá um passo fantástico aí rumo ao fortalecimento
de princípios e valores éticos no nosso país. Apoiei todos os 58 pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo, sendo 2 deles de minha autoria. Um desses, de Alexandre de Moraes, que é o campeão em pedidos de impedimento aqui nessa casa. Para o bom funcionamento de uma república, é essencial a independência e a harmonia entre os 3 poderes. Visando esse equilíbrio, a Constituição deu apenas ao Senado o poder de coibir as arbitrariedades cometidas por ministros do STF. O povo brasileiro pode mudar de presidente, de governador, de senador, de deputado, mas nada pode fazer em relação ao poder judiciário. Só o Senado pode fazer, mas não faz. É a nossa prerrogativa constitucional. Estamos devendo isso para a sociedade. Mas eu quero dar os parabéns a essa comissão, a todos que fazem parte dessa comissão de transparência, fiscalização e controle, todos os senadores. Porque não é a primeira vez que a gente faz uma audiência como essa. Esse ano nós já tivemos 3 audiências tentando diálogo, buscando conversar sobre democracia de forma respeitosa, porque a regra da boa convivência é o respeito. E nós procuramos aqui efetivamente dialogar com ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do ativismo judicial. Foi uma das audiências. Nós chamamos, se eu não me engano, para essa o ministro Alexandre de Moraes. Outro sobre a transparência e segurança nas eleições. Chamamos o ministro Edson Fachin, se eu não me engano. E outra sobre o inquérito da fake news, esse famigerado inquérito das fake news, que nós convidamos também o ministro Alexandre de Moraes para essa sessão. O ministro Barroso também foi convidado sobre ativismo judicial. Em nenhum dessas sessões, que estava lotado como hoje aqui, audiência grande do povo brasileiro, em nenhuma dessas sessões os ministros compareceram. Não deram satisfação. Ou seja, para vir para essa casa para ser sabatinado, ok. Para vir receber encomenda, como na semana passada, ok. Mas para dialogar com senadores que foram eleitos pela população brasileira, infelizmente, não atravessam a rua para a gente procurar uma harmonia, procurar esclarecer certos pontos para uma sociedade que está incomodada cada vez mais. Então, em sociedades desenvolvidas, a transparência e a eficiência na gestão pública constituem regra geral. E os desvios sempre reprimidos pelo Poder Judiciário, no cumprimento de leis naturalmente justas, isso é fundamental. Tal controle não é difícil, porque os mecanismos dos processos de corrupção já são bastante conhecidos. Licitações direcionadas, contratos superfaturados, empréstimos injustificáveis. Ao longo de toda a história da República, o câncer da corrupção sempre esteve presente, mas nos últimos tempos atingiu um estágio de metástase, como um novo elemento que agrava muito mais as consequências funestas dos desvios dos recursos públicos. A revista Veja, do mês de julho, publicou uma densa reportagem apresentando trechos inéditos dos depoimentos oferecidos por Marcos Valério Fernandes de Souza, o notório operador do escândalo conhecido como Mensalão, no qual parlamentares eram cooptados a votar matérias de interesse do governo que administrava o Brasil naquela época. Valério afirma ter ouvido
do secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes de relações existentes entre membros dirigentes do PT e o PCC, tida como uma das mais poderosas organizações criminosas do país. Segundo o depoente, que está condenado a 37 anos de prisão pelo envolvimento direto na operação do Mensalão, o esquema funcionava através do recebimento clandestino de dinheiro oriundo de empresas de ônibus, operadoras de transporte alternativo na Prefeitura de Santo André, em São Paulo, além de bingos que eram empregados para a lavagem do dinheiro proveniente do crime organizado. Em meio a toda essa sujeira, ocorre em 2002 o assassinato do prefeito Celso Daniel. Sobre essa questão, uma senadora da República, sim, uma senadora da República, Mara Gabrilli, teve a coragem de revelar que seu pai atuava na época no ramo de transportes, que sofreu muitas extorsões pelo esquema que era do conhecimento, segundo ela, do Partido dos Trabalhadores. Não é segredo para ninguém que os tribunais superiores do nosso país andam de forma arbitrária, impondo decisões que violam os direitos constitucionais da livre manifestação de pensamento e da livre expressão. Nesse sentido, essa corte proibiu a veiculação dessa possível vinculação criminosa durante a campanha. Inclusive, eu conversei com a senadora Mara Gabrilli esse final de semana. Falei para ela, aliás, ela aprovou essa audiência, ela é da comissão, e ela aprovou essa audiência e eu chamei para que ela viesse participar, convidei e ela disse que teria o maior interesse, só que ela está em trânsito agora, exatamente nesse período, é algo marcado com muito tempo, que não tinha como desmarcar. Talvez, daqui para o final da sessão, quem sabe, ela possa participar quando chegar no seu destino. Senadora Mara, que fez gravíssimas, em uma entrevista recente também, gravíssimas declarações sobre o ex-presidente, que ele teria pago 12 milhões de reais para não ter o seu nome envolvido nesse assassinato. Então é muito importante que a gente possa buscar a verdade sobre isso. Nós, como senador, eu quero, para encerrar e passar a palavra aqui para os nossos palestrantes, eu quero dizer que o mesmo TSE também calou de forma arbitrária parte da imprensa conservadora deste país. Entre eles, canais como a Jovem Pan e o Brasil Paralelo, os coagindo a não se manifestar sobre determinadas situações, certos termos, numa clara demonstração da censura prévia, só vista na época da ditadura militar. O Senado está paralisado. Está assim. Nenhuma nota de repúdio, como fez a ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, e diversas outras entidades, OABs estaduais, enfim. Nenhuma nota de desagravo. Por que o Senado não se manifesta sobre isso? Eis aí a principal razão de termos aprovado esse requerimento para que a CTFC realizasse essa audiência pública, jogar luz em algo que está na sombra. Estamos diante de uma situação gravíssima, emergencial, devido à quantidade de denúncias de corrupção em todos os níveis da administração, que ocorre sistematicamente. Corremos o risco de que parte da população acabe aceitando isso como algo natural e inevitável. Seria a consolidação da deplorável tese do rouba, mas faz. Mas agora temos uma situação muito mais degradante e perigosa para os destinos da nação. É a vinculação da política ao crime organizado. Ou seja,
não é só o desvio dos recursos públicos para o enriquecimento ilícito de poucos, que já é, por si só, muito danoso a toda a população. Agora é muito pior. É também para o financiamento dos grandes inimigos da sociedade, criminosos astutos, perigosos e cruéis, que vivem do tráfico de armas para matar, de drogas, para entorpecer e destruir famílias inteiras. Estamos vivendo um dos momentos mais críticos da nossa história. Temos assistido sucessivos golpes contra a democracia do Brasil, instituindo a censura, a volta dela, sim, vindos justamente de alguns dos nossos ministros da Suprema Corte, que têm como primordial resguardar a Constituição. Como senador, para finalizar, membro da única instituição capaz de coibir tais abusos, não posso me calar, e muito menos me omitir. Seria covarde de minha parte. Mesmo sendo ainda parte de uma pequena minoria dessa casa, vou continuar fazendo esse trabalho, cumprindo com o meu dever, da melhor forma possível, sabendo de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas procurando trabalhar no limite das minhas forças, porque eu confio que agindo assim, e tem muita gente fazendo isso na sociedade, Deus fará o resto. Afinal, tudo aquilo que está apodrecido pela corrupção não se sustenta indefinitivamente e deve cair a qualquer momento. Faço isso pelos meus filhos, faço isso pela nação brasileira, mas, acima de tudo, faço isso para poder retornar ao meu lar, ao final do dia, poder colocar a cabeça no travesseiro e descansar com a consciência em paz. Que tenhamos uma produtiva audiência pública. Muito obrigado. Já passo imediatamente a palavra. O ministro me avisou que vai ter que sair, tem outro compromisso, mas lhe pergunto se 25 minutos está bom. E vamos combinar, sim, para todos os palestrantes, o limite de 25 minutos. A casa, obviamente, pode dar uma tolerância, mas a gente tem muita gente para ouvir. E, ministro, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem 25 minutos para a sua explanação. Bem,